Interessante nós analisarmos aqui muitas irregularidades jurídicas no julgamento de Jesus. A lei ali foi totalmente desprezada. Passaram por cima da lei. A jurista Maria Durvalina de Araújo fez um estudo onde demonstra as irregularidades jurídicas constatadas no processo que culminou na condenação e morte de Jesus Cristo. Bom, vamos começar então com essa análise. A traição. Segundo a lei mosaica, a traição era banida. No processo de Jesus, foi justamente através da traição de Judas Iscariotes que o suposto acusado foi apresentado. A prisão. Segundo a lei mosaica, não era prevista a prisão preventiva, somente a prisão em flagrante delito. No processo de Jesus, Jesus foi procurado e preso ilegalmente à noite, sem qualquer mandado de prisão. A investigação. A lei mosaica previa que a investigação e a acusação deveriam acontecer, sendo necessário ter conhecimento do crime que lhe era atribuído. No processo de Jesus, não existiu qualquer investigação. O interrogatório. O interrogatório era previsto no tribunal pela lei mosaica. No processo de Jesus, houve interrogatório ilegal por Anás, que já não era o sumo sacerdote do Sinédrio. A confissão. Segundo a lei mosaica, a confissão era proibida, porém, se associada a duas testemunhas, formavam as provas. O presidente do tribunal, no caso de Jesus, Caifás, porque agora Caifás, ele era o sumo sacerdote, vendo o tumulto entre os conselheiros, resolveu interrogar Jesus. Pela ordem hebraica, era obrigatório responder sob juramento de testemunho. As testemunhas. Imprescindível no mínimo 2 testemunhas desde que não houvesse contradição. Ali no julgamento de Jesus, foram aliciadas 8 testemunhas, porém, todas elas contraditórias. E tão contraditórias que os membros do tribunal a dispensaram, sendo convocadas mais 2 testemunhas que também não foram concordantes. Os julgadores. A lei mosaica previa que os membros do tribunal tinham que ser notificados oficialmente. No processo de Jesus, foram convocados com urgência no meio da noite e ainda somente aqueles que já tinham se reunido sobre a prisão de Jesus e já estavam coesos quanto à prisão de Jesus. Já tinham na cabeça uma sentença, já tinham na cabeça uma decisão. Os impedimentos. Segundo a lei mosaica, havia proibição de qualquer parente, amigo ou inimigo do acusado que o julgasse. No nosso processo aqui do julgamento de Jesus, os membros do tribunal eram inimigos. E aí? Que coisa séria. Então não tem mais ainda, calma. O julgamento, por exemplo, nos dias nefastos era proibido qualquer prisão ou julgamento. No processo contra Jesus, a prisão e o julgamento de Cristo foram na véspera do sábado de Páscoa. O rito. Segundo a lei mosaica, as assembleias e comissões dos tribunais tinham datas oficiais para julgar, sempre nas segundas e quintas-feiras. No processo de Jesus, o julgamento foi desrespeitado. As exigências legais ocorreram na sexta-feira. Vamos a mais alguns itens que nos mostram que houve sérias irregularidades no julgamento de Jesus. O prazo. Pela lei mosaica, em crimes de pena capital, o julgamento que condenasse não poderia ser concluído no mesmo dia. No processo de Jesus, o julgamento de Jesus foi a menos de 24 horas. A tipificação. Pela lei mosaica, era preciso, para caracterizar a blasfêmia, que Cristo pronunciasse a palavra Deus. Aqui no processo contra Jesus, Caifás perguntou a Jesus: Tu és o Filho de Deus? E ele respondeu: Em verdade vos digo, doravante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Ele não usou o nome Deus. O veredito. Na lei mosaica, quando o veredicto é unânime pela condenação, resulta em absolvição.
No processo de Jesus, concluído esse interrogatório, por unanimidade proferiram o veredito: é réu de morte. A pena. Para os crimes capitais, o tribunal poderia infligir 4 tipos de pena de morte: lapidação, abrasamento, decapitação e estrangulamento. No processo contra Jesus, a pena foi de morte, porém o Sinédrio não tinha competência para executá-lo. Somente o governador, o procurador Pôncio Pilatos, é quem tinha tal poder.